Amados, a todos saudamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bênção de Deus sobre cada um, também você que acompanha a transmissão. A bênção de Deus chegue até você. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Este é o último evento do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E percebam, queridos, que é mais um texto exclusivo, porque não encontramos esse milagre, a citação desse milagre em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Marcos registrou esse milagre. Nós temos aqui o milagre da cura de um homem que tinha dificuldade para falar e que não ouvia, era surdo. E algumas versões dizem era gago, outras versões dizem ele tinha dificuldade para falar. A partir do verso 31 de Marcos capítulo 7. E o texto sagrado assim diz: de novo, Jesus se retirou para as terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Que Deus nos ilumine os olhos do coração. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Queridos, ao lermos o texto, constatamos mais uma vez que para o Senhor Jesus, percebam bem, escutem bem o que vou dizer, para o Senhor Jesus não existem doenças ou enfermidades que não possam ser curadas. Obviamente que os métodos que ele usava e que ele usa ainda são diferentes, porque ele é absolutamente soberano. Ele não seguia um padrão em suas ações. Ele curou tocando, ele curou aqui usando inclusive a saliva. Nós temos outros dois registros, no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de João, também dessa metodologia do Senhor Jesus. Ele curou com uma palavra o servo do centurião, que estava a quilômetros de distância, e ele falou. Então, nós aprendemos que Jesus não seguia um padrão nas suas ações, e que também ninguém pode impor a Jesus um determinado método, porque ele é soberano. Ele sabe como fazer, e ele sempre o fará de acordo com a sua vontade soberana e para o louvor da sua glória. Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Estamos seguindo o Evangelho de Marcos e ficamos sabendo que Jesus está nos últimos meses de vida aqui na terra. Ele está experimentando a oposição cada vez maior. Ele teve, inclusive, muitos dos seus seguidores que o abandonaram. Quando fazemos a leitura dos mesmos eventos no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 6, na parte final do capítulo 6, o texto diz que as pessoas reagiram a Jesus dizendo:
duro é esse discurso, quem pode ouvir? E muitos já não o seguiam, muitos o abandonaram. Ele estava agora em uma terra gentílica e o alvo de Jesus era dedicar-se mais ao treinamento dos seus discípulos. Ele estava trabalhando o coração dos seus discípulos, preparando-os para a grande missão. Por isso, ele se afastou para essas terras gentílicas, mas também com outro propósito, para mostrar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, no sentido de que é para todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, enfim, para todas as etnias, que o Senhor Jesus Cristo não veio para um povo apenas, né? Mas Ele tem os seus eleitos em todas as partes do mundo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quero tomar como tema essa última afirmação do versículo 37, a admiração das pessoas ao dizerem: tudo Ele tem feito muito bem. Então vamos analisar aqui as ações do Senhor Jesus. Eu peço que você acompanhe aí com a Bíblia aberta, porque nós queremos ser encontrados fiéis na exposição das Escrituras Sagradas. O que conta para nós não são as ideias das pessoas, mas o que o Senhor diz, qual é a palavra do Senhor, isso é que conta para nós. O primeiro ponto que eu quero destacar está baseado no verso 31, vou reler. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Eu quero chamar esse primeiro ponto, quem estiver anotando aí, de Jesus estava dando uma segunda oportunidade para as pessoas daquela região. Guarde isso. Jesus estava dando uma segunda oportunidade. O texto diz que ele novamente se retirou e ele estava ali no entorno do mar da Galileia, através do território de Decápolis, como o nome diz, das 10 cidades. Então Jesus deu uma nova oportunidade para as pessoas daquela região e eu vou explicar. Mas primeiro quero fundamentar. O que Jesus está fazendo aqui é uma manifestação da graça. Isto é graça. Numa linguagem muito simples que nós temos aprendido, graça é um favor não merecido. Isso é graça, não é? Alguém fazendo um trocadilho com misericórdia e graça, disse que graça é o favor que recebemos de Deus sem nenhum merecimento. E misericórdia é Deus não nos tratando segundo o nosso merecimento. Então Ele é misericordioso e Ele é gracioso. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto que toca muito o meu coração. Paulo escreveu a Tito, o registro está no capítulo 2, versos de 11 a 15, e ele fala sobre a graça salvadora de Deus, e assim Paulo escreveu pelo Espírito Santo, porque a graça de Deus se manifestou. Esse verbo aqui fala da vinda de Jesus. Jesus é a encarnação da graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Aqui Paulo não estava ensinando universalismo, que todos serão salvos, mas ele está dizendo que a salvação é para todos indistintamente. Como eu disse no início, não importa a etnia, não importa a raça, a cor, a língua, de todos os lugares, de todos os povos. A graça se manifestou salvadora a todos. E diz mais, essa graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vejam, manifestação de novo, referindo-se aqui à segunda volta de Cristo. E o verso 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. E Paulo exortou o pastor Tito: ensine essas coisas, também exorte, repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você.
Então, o primeiro ponto é esse: Jesus deu uma nova oportunidade. Por que estou dizendo isso? Nos lembramos, queridos, quando estudamos o capítulo 5, Jesus libertou um homem possesso por uma legião de demônios. Não sabemos o seu nome, ele era conhecido como o Gadareno. Um homem que andava pelos sepulcros e pelos montes, de dia e de noite. Sua vida não tinha sentido, sua vida não tinha propósito. Diz o texto que ele feria-se com pedras, ele se autodestruía. Ele não tinha convívio familiar, convívio social. Era atormentado, uma legião de demônios. Ele tinha, por causa da ação dos demônios, uma força sobre-humana, porque muitas vezes ele foi preso com grilhões e cadeias, ele arrebentava tudo. O texto diz: ninguém podia subjugá-lo, mas Jesus libertou aquele homem. O texto diz que depois do encontro com Jesus, quando ele foi liberto daquela legião de demônios, estava assentado, vestido, em pleno juízo. Jesus restaurou plenamente aquela vida. E ele ficou tão impactado que ele queria seguir após o Senhor Jesus, queria acompanhar o Senhor Jesus no seu ministério. Mas Jesus disse: não, eu quero que você volte para os seus, que você conte tudo que o Senhor fez em sua vida. E o texto diz que ele saiu por Decápolis, pelo conjunto das 10 cidades, anunciando a obra poderosa de Deus na sua vida. Mas o que aconteceu ali? Os demônios saíram do Gadareno e entraram nos porcos, uma manada de cerca de 2.000 porcos, que esses porcos foram lançados de despenhadeiro abaixo. E o que fizeram os donos dos porcos e as pessoas daquele lugar? Expulsaram o Senhor Jesus. Expulsaram Jesus da sua terra. Então ele tinha sido expulso da região de Decápolis. Depois da libertação desse homem possesso, uma manifestação do poder e da graça de Deus. E nós aprendemos, quando estudamos aquele texto, que os homens ali amavam mais aos porcos do que a Deus. Os homens ali davam mais importância ao dinheiro do que à salvação. Nada diferente da realidade do ser humano dos nossos dias. Como diz o texto de Paulo, 2 Timóteo 3, as pessoas amam mais os prazeres do que a Deus. Amam mais as coisas do que a Deus. Mas aqui está a graça de Deus. Ele foi expulso de Gadara, mas vejam a graça de Deus. Jesus mandou um missionário para Gadara, aquele homem liberto. Ele foi contar os feitos do Senhor e falou em toda aquela região. E agora o próprio Jesus estava de volta ao lugar de onde tinha sido expulso. Isso é graça. Jesus estava oferecendo uma segunda oportunidade. E agora eu falo a você que está aqui, você que está acompanhando essa transmissão, quantas oportunidades você já teve? Quantas vezes você já ouviu o evangelho da graça de Deus, o evangelho libertador, e teima na desobediência, e teima na vida mundana, na vida pecaminosa? Deus tem sido paciente, Deus tem sido misericordioso. E lhe digo, por causa da palavra de Deus, o fato de você estar ouvindo novamente uma pregação significa dizer que Deus está dando a você uma nova oportunidade. E a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. O escritor aos Hebreus também faz uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu pergunto a você que continua rebelde, distante de Deus, frio, sem devoção, sem adoração, sem piedade, sem o temor de Deus, qual a esperança da sua vida? Porque você sabe bem, e a Bíblia diz,
Não adianta se apegar às coisas terrenas, porque você um dia morrerá e você não levará nada daqui. Não adianta se apegar aos porcos, porque você não levará nada daqui. Como disse Jesus na parábola daquele homem que ficou rico e prosperou, seus negócios cresceram tanto, ele precisou construir novos celeiros, e ele olhou para o seu patrimônio, olhou para as suas riquezas e disse: ó minha alma, tu tens aí para o resto da vida. Come, bebe, regala-te. E a palavra do Senhor: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Hoje é uma oportunidade a mais que o Senhor está dando a você, rebelde. Você, filho de crente, você que conhece o testemunho dos seus pais, seus avós, você que convive com gente de Deus e permanece no mundo, o Senhor está dando uma oportunidade para você, está chamando você ao arrependimento. Você que disse tantas vezes não ao Senhor, que o rejeitou, que preferiu outras coisas ao Senhor, Jesus está dando uma nova oportunidade. Ele foi expulso daquela região, mas ele voltou ali, dando uma segunda chance, manifestando a sua graça maravilhosa. Segundo lugar, verso de número 32. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Nós não sabemos quantas pessoas, quem eram essas pessoas. Possivelmente, eu vou inferir aqui, ouviram aquele ex-gadareno, o gadareno agora liberto, o ex-possesso, falando, testemunhando, pregando. Certamente a fama de Jesus também havia se espalhado. Eles ouviram falar a respeito do poder de Jesus. O que eles estavam dizendo: Senhor, basta um toque teu, se o Senhor colocar a mão sobre esse homem. E esse segundo ponto eu quero chamar de: alguns se importaram com aquele homem e o levaram a Jesus. Alguns se importaram com aquele homem e o levaram a Jesus. Isso é graça. Uma outra versão diz: e lhe trouxeram um homem que era surdo e falava com dificuldade, e lhe imploraram a Jesus que colocasse sua mão sobre o homem. Então, pela graça, eles criam que Jesus era poderoso para curar aquele homem. É interessante, queridos, estava lendo um texto em Isaías, capítulo 50, Isaías, que é um profeta messiânico, e esse texto de Isaías 35, de 1 a 10, fala sobre a felicidade futura de Sião, falando sobre a restauração de Jerusalém, mas apontando também para o Messias, né? E lá nos versículos 5 e 6 de Isaías 35, nós lemos: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Jesus é Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas, do nada Ele fez todas as coisas. Quero chamar aqui a atenção para a atitude dessas pessoas que se importaram com aquele homem e fizeram o correto, levaram-no a Jesus. E aqui nós temos um verbo que é suplicar. Literalmente é pedir, mas não é qualquer pedido, não. A ideia aqui é de implorar. Aqui nós temos a ideia de urgência, um senso de urgência. E as pessoas suplicaram que Jesus impusesse as mãos. E como eu disse no início, Jesus é soberano em seus métodos e em suas obras. Nós não ditamos a Jesus: Senhor, o Senhor deve fazer assim. Ele sabe como fazer. Nós devemos suplicar a Ele. Nós devemos derramar o coração.
colocar nossa necessidade, aquilo que é impossível a nós, nas mãos daquele para quem todas as coisas são possíveis. E aqui uma lição importante para todos nós e para a igreja: nós precisamos fazer o mesmo que aqueles homens fizeram, ou seja, nós precisamos levar os aflitos, os enfermos, os pecadores até Jesus. Nós devemos orar por eles também, para que sejam curados, para que sejam salvos, para que sejam libertos, para que sejam transformados. Mas nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Nosso Ministério de Missões, nesses dias, foi para o sertão, Os irmãos devem estar voltando, se ainda não chegaram. Foram evangelizar no sertão do nosso estado. Esse é um trabalho bonito e maravilhoso. Levar as pessoas a Jesus, apresentar o Senhor Jesus, suplicar o favor do Senhor sobre aquelas vidas. Alguns se importaram com aquele homem e o levaram até Jesus, que estava ali naquela terra, dando uma nova oportunidade. Mas em terceiro lugar, quero destacar nos versos 33 a 35, a terna compaixão e o cuidado pessoal de Jesus. Como Jesus é diferenciado. Na verdade, Jesus é ímpar, ele é singular, não há ninguém como Jesus. Vejam como esses versículos nos emocionam, tocam o nosso coração, versos 33 a 35. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem, então erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Queridos, eu queria olhar com vocês para algumas verdades preciosas aqui desses textos. Olhe para Jesus, veja que pessoa diferente. Havia uma multidão. O que fez Jesus, o texto diz, chamou à parte. Jesus não o expôs aos holofotes, chamou-o à parte. Muito diferente Jesus dos curandeiros dos nossos dias, que utilizam de métodos midiáticos para mostrar o nome do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus. Jesus é diferente, chamou à parte, não o expôs aos holofotes, colocou o dedo nos seus ouvidos, colocou a saliva em sua língua, levantou os olhos aos céus e ali ele estava como o Messias prometido, Filho de Deus, mesmo sendo Deus, mas fazendo tudo de acordo com a vontade do Pai. Ele elevou os olhos para o céu, ao Pai, e aqui essa expressão que ele deu um grande suspiro, significa literalmente que as dores daquele homem foram sentidas por Jesus. Jesus não era uma pessoa indiferente, apática, que fazia as coisas no automático, não. Jesus tinha e tem um amor diferenciado. Jesus olhou para aquele homem, condoeu-se. Isso é maravilhoso, quando ele deu esse suspiro, ele sentiu as dores daquele homem. Significa dizer também que o Senhor conhece a sua dor, sua súplica, suas lágrimas, a agonia da sua alma, a luta da sua alma, o aperto do seu coração. Ele conhece. E Jesus pronunciou essa palavra aramaica, efatá, abra-se. Aqui nós temos o poder da palavra do Senhor. Ele falou e tudo se fez. Estava lembrando aqui desse belíssimo salmo, Salmo 29, que fala sobre a poderosa voz de Deus. E a partir do verso 7 diz: a voz do Senhor produz chamas de fogo,
A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. O texto diz que o homem ficou na mesma hora completamente curado. Ele tinha dificuldade para falar. Queridos, nem precisou de um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga. Ele falou, sua língua ficou desimpedida. Ele passou a ouvir, porque o Senhor tem esse poder de fazer novas todas as coisas, porque do nada Ele fez todas as coisas. Estudando esse texto, pensando nas lutas e nos dramas de pessoas que eu conheço de perto, da igreja, da família, amigos, de lutas, eu fiquei pensando algumas coisas. Nós deveríamos orar ao Senhor, suplicando mais vezes, né? O que aqueles homens fizeram foi uma súplica. Eles suplicaram a Jesus, aquele que tem todo o poder. Eu suponho que muitas vezes nossas orações são tão superficiais, né? Nossas orações são uma espécie de água com açúcar. É como se a gente não cresce mesmo que Ele é o Todo-Poderoso. Obviamente, como eu disse, Ele é soberano nos seus métodos, no seu tempo. Ele é o Senhor. Mas Ele tem poder e Ele continua tendo poder. Ele cura ordinariamente, Ele cura extraordinariamente. Ele faz o que é impossível, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Concluindo, e depois umas breves aplicações, eu concluo com os versos 36 e 37. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, vejam, o coração do ser humano é teimoso, né? Quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, né? Ficavam muito admirados, dizendo: tudo Ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Primeiro, a gente precisa entender que o que Jesus estava proibindo aqui era a publicidade, né? E Ele é soberano no que Ele faz, Ele tem propósito. Ao gadareno Ele disse: vá e conte tudo o que o Senhor fez por você, né? Aqui Ele estava proibindo a publicidade. Há várias razões, mas uma delas eu destaco. Em geral, as pessoas estão mais preocupadas no milagre, no fenômeno, nas coisas grandes, do que na pessoa de Jesus. Aqui elas ficaram admiradas, né? E eu faço algumas aplicações aqui. Sempre que a gente estiver lendo a Bíblia na meditação, na devocional, ou ouvindo uma pregação, eu creio que a primeira pergunta que a gente deveria fazer é essa: e daí? Quando eu leio um texto como esse, como prego um sermão simples como este, né? Por que essa passagem bíblica é importante para mim? E daí? Por que esse texto está aqui? Mateus, Lucas e João não registraram, mas Marcos o fez pelo Espírito de Deus, né? A outra pergunta importante é: e agora? O que devo fazer acerca disto? O que devo ser? Que caráter eu preciso ter? Qual é o alvo da minha vida? Como fazer? Então, eu queria fazer 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, primeira aplicação. Eu falo a você que tem sido resistente à mensagem do Evangelho, que tem expulsado Jesus da sua vida, que tem dito: ó, agora não tenho nenhum interesse. Vou curtir minha vida, vou aproveitar meus momentos, né? Agora não, quem sabe depois, né? Você que não adora, não louva, não agradece, não ama a Deus, não cultua de coração, não tem prazer na casa do Senhor, você fica aqui, mas seus ouvidos estão como que com uma comichão, você diz: não vejo a hora de terminar para eu ir embora.
É para você que estou falando, né? A graça de Deus está dando a você uma nova oportunidade. E não sei quantas mais oportunidades você terá. Mas essa é uma palavra para você. O fato de você estar ouvindo a pregação do Evangelho da Graça de Deus significa que o Senhor está dando a você uma nova oportunidade de salvação, de consagração, de ruptura com o mundo, com a velha vida, de uma entrega plena, completa e total ao Senhor. Então, para você eu digo, arrependa-se e creia no Evangelho da Graça de Deus. Segunda aplicação, nós precisamos aprender com os amigos daquele homem. Nós precisamos aprender a levar pessoas a Jesus. Precisamos fazer o mesmo, levar os aflitos, levar os enfermos, levar os pecadores a Jesus. Nós precisamos orar pelas pessoas em nome de Jesus, para que as pessoas sejam salvas, libertas, transformadas, curadas, de acordo com a vontade do Senhor, mas em nome de Jesus. O pastor Léo chamou a atenção pela manhã para a importância da vida de oração, ensino de Jesus, e das reuniões de oração, queridos. Das reuniões de oração da igreja. Então, precisamos levar pessoas a Jesus. Não é só trazê-las aqui ao templo, mas levá-las a Jesus. Terceiro e último lugar. E eu quero falar a você que está sofrendo, né? Não tem dormido direito, está com o coração apertado, está com medo, está aflito, tem uma grande necessidade. Suplique a Jesus, derrame o coração diante dele, fale da sua dor, derrame suas lágrimas diante dele. Jesus tem sensibilidade, Jesus é pessoal, Jesus conhece. Antes que a palavra nos chegue à língua, ele já a conhece toda. Olhe para Jesus, vá a ele em oração, derrame o coração diante dele e desfrute de sua terna compaixão e do seu cuidado pessoal. Foi ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, você está aí sentindo um peso opressor. Jesus está dizendo: vinde a mim. E ele promete: eu vos aliviarei. Ele fala a verdade: eu vos aliviarei. Vá a Jesus. Tem um texto belíssimo de Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11, que é uma exortação à paciência, que diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, ou seja, até a volta de Jesus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e de compaixão. Quando o Senhor esteve diante daquele homem, a quem chamou à parte, e deu aquele suspiro, ele o fez, porque ele é cheio de misericórdia e ele é cheio de eterna compaixão. Jesus está aqui. Quero convidar você agora a orar. Você que ainda não o fez, entregar sua vida ao Senhor, arrependendo-se, arrependa-se e creia no Evangelho. Você que está levando uma vida cristã aí de superficialidade, arrependa-se agora, derrame o seu coração perante o Senhor. Você, igreja, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, estejamos comprometidos em levar pessoas a Jesus, não afastar as pessoas de Jesus, mas levá-las a Jesus. E você que está sofrendo, está numa luta grande, Ele está aqui.
Ele está chamando você à parte agora, para tratar individualmente com você. Derrame o coração diante dele. Ele é cheio de terna misericórdia e de compaixão.